Olá pessoal do Me Salva, continuando então nossa série de aulas sobre hidrostática, nessa aula a gente vai falar um pouco sobre a pressão atmosférica. A ideia de qualquer pressão, como a gente viu na última aula, é o seguinte: tu faz uma força, por exemplo, a minha mão fazendo uma força nessa folha. Tu tem uma força espalhada em uma área, a força dividida pela área te dá a pressão que essa força produz. Basicamente, eu tenho a atmosfera em volta da Terra, que são quilômetros e quilômetros de ar que existem aqui em volta. Existe o peso desse ar apoiado na superfície da Terra. Esse peso dividido pela área produz uma certa pressão. Então, enfim, eu tenho quilômetros e quilômetros de ar, tenho moléculas de ar se batendo na superfície da Terra, fazendo uma força. Como é que eu acho a pressão que esse ar produz? Enfim, basicamente eu tenho que pegar a força que o ar está fazendo. Essa força é basicamente o peso do ar que existe em cima de nós. O ar está apoiado em cima da gente. E a força que ele faz, enfim, a pressão é a força, que é o peso do ar, dividido pela área onde essa força está atuando, que seria a superfície da Terra. A área da superfície da Terra. Isso te dá a pressão, né? A força dividido pela área. Assim, gente, eu pessoalmente não sei de cor qual que é o peso dos quilômetros e quilômetros de atmosfera que existe em cima da gente. Eu não sei de cor a área da superfície da Terra, mas eu sei de cor a resposta dessa conta e vocês também têm que saber, tá? Se tu fizer essa conta, tu vai descobrir que a pressão do ar é aproximadamente 10 na 5 newtons por metro quadrado, ou, usando outra unidade, 10 na 5 pascal. Isso é o que a gente chama de pressão atmosférica, né? A pressão produzida pelo ar. A gente usa várias unidades para isso, tá? Então a pressão atmosférica é 10 na 5 newtons por metro quadrado, que é a mesma coisa que 10 na 5 pascais, tá? São sinônimos. Que é o que a gente chama de uma atmosfera, um ATM. Então, um ATM é a pressão feita por uma atmosfera da Terra ao nível do mar, 10 na 5 pascal. Isso aqui também pode aparecer para vocês escrito como 760 milímetros de mercúrio, ou ainda 76 centímetros de mercúrio. Tá? O porquê dessa unidade a gente vai ver em outra aula sobre a experiência de Torricelli. Mas basicamente, por enquanto, vocês podem pensar como sendo outra unidade de pressão. É que uma coluna de mercúrio de 76 centímetros de altura produz essa mesma pressão aqui. Essa aqui é a ideia. Mas olha só para vocês terem uma noção do quão grande é a pressão atmosférica, tá? Isso é 10 na 5, são 10 na 5, olha. 1, 2, 3, 4, 5. São 100 mil pascais de pressão, gente. Isso é muita coisa. Só para vocês terem uma noção do quão grande é esse valor, pensem no seguinte, tá? Dizer que a pressão atmosférica é 100 mil pascais é o mesmo que dizer que tu tem aproximadamente 10 newtons de força feita pelas moléculas de ar se batendo em cada centímetro quadrado. Como assim? Se eu pegar, por exemplo, um quadradinho aqui de mais ou menos 1 centímetro por 1 centímetro, isso aqui é 1 centímetro quadrado, e o que eu estou falando para vocês é que a pressão, existem moléculas de ar se batendo aqui, e essas moléculas de ar se batem de tal maneira que, em média, elas estão fazendo 10 newtons de força nesse quadradinho. Isso é muita coisa, tá? 10 newtons é o peso de 1 quilo, então imagina, os quilômetros e quilômetros de ar que existem em cima dessa folha fazem com que as moléculas estejam se batendo contra essa folha, fazendo mais ou menos 10 newtons em cada centímetro quadrado. Uma coisa que tu pode pensar é o seguinte: se a pressão do ar é tão absurda, vamos dizer que a gente tem uma garrafa aqui, por exemplo. Existem as moléculas de ar aqui fora, se batendo nessa garrafa, produzindo uma certa pressão, ou seja, elas estão fazendo uma força contra a superfície da garrafa conforme elas se batem aqui. Por que essa garrafa não está sendo esmagada, então, se essa força é tão grande? É que basicamente existe ar em volta da garrafa, as moléculas se batendo, fazendo pressão, mas também existe ar dentro da garrafa. Existem moléculas aqui dentro também se batendo. E daí fazendo pressão, enfim, fazendo força no sentido contrário. O que acontece é que uma coisa compensa a outra. Existem moléculas de dentro querendo empurrar a garrafa para fora, existem moléculas por fora querendo
comprimir a garrafa, uma coisa compensa a outra, a garrafa fica parada. É a mesma coisa com nós, pessoas, nós seres humanos. Primeiro que a gente está acostumado com essa pressão, mas assim como existe ar por fora de nós querendo nos esmagar, existe ar dentro de nós, e uma coisa compensa a outra. Só que se, por exemplo, eu vim aqui e eu usar alguma máquina para tirar o ar para fora dessa garrafa, o que vai acontecer? Existem moléculas se batendo por fora da garrafa, querendo comprimir ela, mas nada por dentro. Então o que vai acontecer é que a garrafa vai ser esmagada. Outra situação onde a gente pode ver o tamanho da força da pressão atmosférica é o seguinte: basicamente quando a gente está tomando alguma coisa, olha só, quando tu tem aqui um copinho com água, o que está acontecendo? Existem moléculas de ar aqui fora se batendo contra essa superfície. Existe a força dividida pela área, dá uma certa pressão. Existe a pressão atmosférica aqui. Então o ar está empurrando esse líquido para baixo. Dentro da minha boca e dentro do canudo também existem moléculas de ar que estão se batendo aqui, empurrando o líquido para baixo. Quando eu vou tomar alguma coisa, o que acontece é que os músculos da minha boca, enfim, retiram parte do ar que existe aqui dentro. Isso reduz o quanto de moléculas tem se batendo dentro da minha boca e no canudo, basicamente reduz a pressão atmosférica que existe dentro da minha boca. Como as moléculas por aqui se batem menos, enfim, produzem menos pressão do que aqui fora, o que acontece é que o ar aqui fora consegue empurrar esse líquido e o ar aqui do canudo nem tanto. Então o líquido vai ser empurrado por cima do canudo, ele acaba chegando na minha boca, é o que me permite tomar alguma coisa, tá? Então, no fundo, quando tu está tomando alguma coisa, é o ar de fora que está empurrando esse líquido canudo acima. A única coisa que eu fiz foi facilitar essa subida, de certa forma. É a pressão atmosférica que nos permite tomar alguma coisa com o canudo. Vale comentar, tá, que o valor da pressão atmosférica, na verdade, é esse valor só ao nível do mar, tá? Ele muda dependendo do lugar onde tu tá. Na verdade, ele muda de um dia para o outro, devido às correntes de ar e tudo mais que existe, mas em média esse é o valor ao nível do mar. Se tu tiver em lugares mais altos, por exemplo, aqui eu estou a nível do mar, existe essa quantidade de ar em cima de mim fazendo pressão. Agora, se tu estiver em cima de uma montanha, existe menos ar em cima de ti fazendo pressão. Então isso significa que se tu está em lugares mais altos, onde tem mais altitude, em lugares mais altos existe menos ar em cima de ti fazendo pressão, então vai ter menos pressão atmosférica. Quanto mais alto o lugar, menor é a pressão atmosférica. Então tá, gente. Por essa aula era isso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.